Olá, paz do Senhor. A propósito do dia do evangélico, eu queria fazer uma reflexão, não chamando a atenção para o dia do evangélico, mas apontando para aquilo que realmente é o importante, que é o evangelho. O evangelho. O que é ser evangélico? Talvez até muitos de nós, ditos chamados evangélicos, estejamos em dúvida com relação ao que vem a ser ou qual seja a nossa identidade. Então, ser evangélico não é simplesmente pertencer a um segmento religioso que leva a essa denominação. Pode até se expressar através desse pertencimento, porém não se resume, não se fica circunscrito a isso aí não. Ser evangélico é entender o chamado do Senhor Jesus, que veio anunciar o evangelho, que tem como conceito boas novas, e é atender aquele convite ou ser alcançado pela graça salvadora do Senhor, quando ele diz: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É entender o que significa quem tem sede, venha a mim e beba. É entender o que significa eu sou o pão da vida. É entender o que significa eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ser evangélico é compreender esta mensagem do Evangelho, esta mensagem que foi anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque, para além de pertencer a uma organização religiosa, a uma agremiação religiosa, ostentar um título, um vínculo a uma instituição, uma igreja aqui dessa terra, é entender que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer uma festa com essa pessoa. Mas é entender também, e aí é o mais importante de tudo, porque no Evangelho está dito que Ele, Cristo, foi quem ditou as normas e as regras para ser um evangélico, ou seja, um seguidor dele, um cristão, alguém que segue o Evangelho. O Evangelho, ele diz: qualquer que quiser ser meu seguidor ou meu discípulo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Então, seguir a Cristo, servir a Cristo e ser um cristão, um pequeno Cristo, é exatamente isso: entender esta mensagem, renunciar à sua própria vontade e se dispor a seguir os fundamentos que estão aqui prescritos. Daí sim a gente pode ostentar esse título de cristão, de evangélico. Então não é simplesmente pertencer a uma agremiação religiosa, mas é ter uma vida que foi tocada pelo Evangelho, e que nós possamos entender que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como também do grego. No Evangelho não há distinção de raça, de credo, de religião, não há distinção entre sexo, masculino, feminino, não há distinção social, não há nenhuma distinção. A nossa sociedade cria essas distinções, mas perante o Evangelho, não. Agora ele cria sim duas categorias: aqueles que estão alcançados pela graça salvadora, que são salvos, mas aqueles que são perdidos também, porque o Evangelho, ele anuncia a graça salvadora de Deus, mas ele aponta também para a perdição eterna para aqueles que o rejeitam. No Evangelho está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse mesmo Evangelho, na continuidade desse texto, está escrito também que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, de modo que aquele que nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. O Senhor te abençoe.